Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Jaqueline Morandini, sou advogada, especialista em planejamento patrimonial da família. E no vídeo de hoje apresentarei as vantagens e desvantagens do planejamento patrimonial por meio do sistema de holding familiar. Para tratar desse assunto, em primeiro lugar, é preciso questionar por que fazer um planejamento patrimonial, em especial por meio do sistema de holding familiar. São diversas questões aqui que a gente pode trazer. A primeira em relação ao inventário. Para evitar o inventário é que se faz esse tipo de planejamento patrimonial, porque o inventário é um procedimento extremamente burocrático, além de muito caro, que acaba levando até 40% do seu patrimônio. Além disso, o planejamento patrimonial por meio do sistema da holding familiar, ele também serve para organizar o patrimônio da família e facilitar a administração dos bens e também simplificar o momento da sucessão na hora da transmissão dos bens. Além disso, o sistema de holding familiar, ele também proporciona a perpetuação dos bens, fazendo com que eles fiquem na família. E também traz aí a questão da economia dos tributos, os quais podem, inclusive, ser parcelados, o que atualmente não é possível quando se trata de inventário. E outra questão aqui que deve ser considerada quando eu vou pensar sobre a necessidade de se fazer um planejamento patrimonial é que esse sistema da holding familiar, ele acaba simplificando, facilitando a vida da família no momento da perda do familiar. Por quê? Porque ele serve para deixar a família, a vida dos filhos, do viúvo, da viúva mais tranquila no momento da sucessão, já que não haverá inventário e a transmissão das cotas sociais, ela se faz de forma extrajudicial na junta comercial, dispensando aí a propositura de ação de inventário ou de forma extrajudicial, mas com toda a burocracia que envolve aquele procedimento do inventário, que acaba fazendo com que o patrimônio, além de ser reduzido com o pagamento das despesas, dos custos que envolvem esse procedimento, ele, enquanto não for concluído, ele deixa o patrimônio imobilizado. E esse sistema de holding, ele evita que isso ocorra. Então, a partir dessas questões é que nós vamos trazer as vantagens do planejamento patrimonial por meio do sistema de holding familiar. E a primeira vantagem aqui que eu quero apresentar é em relação aos donos do patrimônio, né? Eles continuam com pleno domínio sobre os bens, diversamente do que ocorre, por exemplo, se for fazer um planejamento patrimonial por meio de uma doação comum, em que o pai ele acaba perdendo a titularidade sobre os bens doados ao filho, como exemplo. Além disso, a holding familiar, ela é tratada dentro do direito numa área que é do direito empresarial, que tem uma liberdade muito maior do que o direito civil, em especial o direito das sucessões, que tem inúmeras limitações. Além disso, a holding familiar, ela também proporciona a proteção do patrimônio com a adoção de determinadas cláusulas protetivas no momento da doação das cotas, que podem, por exemplo, serem gravadas com a cláusula da impenhorabilidade contra dívidas futuras. É importante aqui realçar que a holding familiar, ela não serve para blindar o patrimônio das dívidas existentes ao ato, lá na época do ato da constituição da empresa, porque isso é considerado um ato ilícito, isso é fraude. E esse sistema de planejamento, ele não serve para esconder patrimônio lesando direitos de terceiros. Também
Se assim desejar, o instituidor da holding familiar, ele pode adotar uma cláusula de incomunicabilidade das cotas sociais a serem doados aos seus filhos, justamente visando proteger o patrimônio para que ele permaneça na linha sucessória da família, sem que esse patrimônio ele se comunique aos cônjuges ou aos companheiros dos filhos, que são os genros e as noras. Além disso, um atrativo que eu considero muito grande em relação, principalmente às pessoas que são solteiras e não têm filhos, é que elas podem se valer da holding familiar para beneficiar um sobrinho, ou um amigo, ou uma pessoa querida que queira deixar uma vida mais confortável quando não estiver mais aqui. Pode-se optar aí para se utilizar de uma cláusula de arrependimento. Essa cláusula de arrependimento, ela faz com que, se no futuro, após a constituição da empresa pelo sistema da holding familiar, eu vier me arrepender porque me decepcionei muito com a pessoa que eu beneficiei as cotas sociais da minha holding, ou essa pessoa ela não era bem aquilo que eu estava pensando, tive uma desilusão, então é possível que eu volte atrás, exerça o meu direito de arrependimento para resgatar essas cotas e destiná-las da forma como eu bem entender. Então, essa é uma outra vantagem que deve ser considerada no momento da constituição de uma holding familiar. Então, dependendo dos anseios da família, é que a gente vai oferecer aí quais são as cláusulas protetivas que vão trazer aí a proteção e corresponder aos objetivos da família com a constituição desse tipo de planejamento patrimonial. Bom, com relação às desvantagens de se fazer um planejamento patrimonial da família, isso às vezes traz uma série de dificuldades. É muito difícil, no caso concreto, a gente identificar as desvantagens quando comparados com as vantagens, com os benefícios trazidos pela holding familiar. Mas uma desvantagem que pode ser considerada, e aqui, na verdade, é uma questão de cautela, deve-se ter o cuidado na hora da constituição da holding, a concentração de poderes em excesso nas mãos de administradores mal intencionados. Então, deve-se ter a cautela na hora da constituição da empresa para eleger quem é o administrador ou quem serão os administradores que vão gerir essa holding familiar e que sejam pessoas de extrema confiança do patriarca e também da família para evitar esse tipo de problema. Outra questão que pode ser considerada como uma desvantagem é que a manutenção da empresa ela vai gerar custos com o contador. Aliás, uma das perguntas frequentes é em relação ao custo da holding. Quanto que custa uma holding familiar? Depende. Cada caso é único, depende da realidade patrimonial da família. Mas os custos, eles acabam se restringindo basicamente aos honorários do contador. Porém, esse custo, ele é irrisório quando comparado com os benefícios trazidos pelo sistema da holding familiar. Aliás, a holding familiar, ela não exerce atividade econômica nenhuma. Portanto, ela não precisará emitir nota fiscal, os sócios, eles não precisarão fazer retiradas, já que essa empresa, ela não vai vender nem comprar nada. Os órgãos de fiscalização, eles exigem periodicamente que seja informado que essa empresa não exerce atividade econômica. Por isso é que há necessidade de um contador, que é o profissional que vai informar ao longo do ano as obrigações acessórias ao fisco. Outra questão que pode ser considerada como uma desvantagem é que a constituição do sistema de planejamento patrimonial por meio da holding familiar, ela faz com que não uma limitação, uma restrição em relação à venda dos bens, porque não pode vender os bens imóveis nos 3 primeiros anos da constituição da holding. Por quê? Porque senão vai perder aí o benefício da imunidade de cobrança do ITBI, quando os bens forem transferidos da pessoa física para a pessoa jurídica por meio da integralização do capital social.
Além disso, como desvantagem também, deve-se considerar que as empresas que exercem atividade imobiliária, elas não possuem o benefício fiscal da imunidade do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Mas, em contrapartida, essas empresas que exercem atividade imobiliária, elas vão poder usufruir uma vantagem tributária expressiva em relação aos aluguéis. Essa também é uma pergunta muito frequente, que é com relação a se eu posso ou não alugar imóveis dentro da holding. E eu vou te dizer que poder pode tudo, mas não se recomenda. Por quê? Porque ao alugar os imóveis diretamente dentro da holding familiar, vai fazer com que se tenha aí os custos relacionados ao ITBI, ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, porque não haverá, nesse caso, o benefício da imunidade desse imposto. Por quê? Porque a holding, ela, para ter esse benefício da imunidade do ITBI, ela deve permanecer inerte, sem desenvolver nenhuma atividade econômica, pelo período de 3 anos desde a sua constituição, sob pena de perder esse benefício. A saída para isso é deixar o patrimônio guardado na célula cofre e constituir uma outra empresa, que a gente denomina de célula operacional, que será responsável pela alocação dos bens e pela distribuição dos lucros aos sócios, que poderão ser ou não os mesmos sócios da empresa cofre, dependendo da forma que será organizado o planejamento, não gerando receita para a célula cofre, que é a proprietária dos bens, e, portanto, resguardando aí o seu direito a manter a imunidade ao benefício do ITBI. Então, com isso, se reduz o risco, porque a empresa, essa célula cofre que guarda o patrimônio da família, ela não vai ter que pagar o ITBI para a prefeitura, e ainda se tem a vantagem da redução dos valores pagos a título de imposto de renda sobre os aluguéis, por exemplo. Então, vejam que a partir de R$ 4.660, mais ou menos isso, de rendimentos de aluguéis, pela pessoa física, ela vai recolher hoje uma alíquota de 27,5% de imposto de renda. Já ao se fazer essa estruturação com uma empresa operacional, é possível o recolhimento do imposto de renda a partir de uma alíquota de 6%. Então, a diferença, ela é gritante em termos de recolhimento de imposto de renda dos aluguéis. Então, poder alugar os bens diretamente pela holding pode, mas não se recomenda. Por quê? Não é a melhor estratégia em termos jurídicos e tributários. O que se recomenda é fazer as locações à parte, numa empresa separada da célula cofre, que é a empresa denominada de empresa ou célula operacional. Além disso, é bom aqui destacar que a atividade da locação, ela é exercida por quem tem a posse do bem. Por isso que nada impede que, dependendo do caso, essa locação dos imóveis, ela seja feita pela própria pessoa física. Se vai aí avaliar das vantagens no caso concreto. Se a locação ela é feita pela pessoa física ou se ela poderá ser feita pela pessoa jurídica, destacado aí da célula cofre e se constituindo uma empresa operacional para a administração dos imóveis que pertencem, então, a essa holding familiar. Outra questão que pode trazer aqui, pode ser considerada, que alguns consideram como uma desvantagem, é a antecipação dos gastos. Ela pode ser considerada, sim, como uma desvantagem da constituição desse tipo de planejamento patrimonial. Porém, os benefícios econômicos gerados com a constituição da holding familiar são muito superiores, compensando essa antecipação dos gastos que se faz para a organização desse tipo de planejamento. Eu espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre
esse tipo de planejamento patrimonial por meio da holding familiar. Eu peço que curta o vídeo, que se inscreva no canal e deixe os seus comentários. Eu me despeço por aqui, um abraço e até mais.